A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, mais um momento único, onde o Senhor Jesus, ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Glória a Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos aqui, meus irmãos, todos os dias neste canal. E agora são 2h53 da manhã, 1º de agosto, um sábado. 2h53 da manhã, sábado, 1º de agosto, 1º dia do mês. E o Senhor, ele tem uma palavra aos nossos corações. Meus irmãos, a palavra hoje está em Lamentações de Jeremias. Olha só por onde começou o nosso 1º de agosto. Lamentação de Jeremias, capítulo 1, versículos 4, 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário, e da filha de Sião já se foi dada a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força adiante do perseguidor. Meus irmãos, essa palavra ela é muito forte e muito preocupante. Por que preocupante? Porque na época de Jeremias, quando Jeremias fez Lamentações, o povo de Israel estava sendo cativo. O povo de Israel estava cativo ao rei da Babilônia. E passaram 70 anos e foram trocados muitos reis. E na época que Jeremias fez essa lamentação, estava reinando lá em Jerusalém o rei que chama-se Evil-Merodach. Ou seja, acho que esse deveria ser o 3º ou o 4º rei após Nabucodonosor. Estava no finalzinho. Mas Jeremias, ele era um profeta de Deus ungido. E Jeremias, ele se preocupava com a população, se preocupava com o povo. Porém, o povo não dava atenção a Jeremias. Por isso que Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque o Senhor, ele levantou Jeremias para profetizar contra Israel. Por quê? Pela multidão das tuas transgressões, como está escrito aqui, pela multidão das suas transgressões. Aleluia. O Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. E os seus filhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Naquela época, o Senhor, ele tomou o povo de Israel. Naquela época, o Senhor, ele formou o povo de Israel para que o povo de Israel fosse o seu povo. E isso acontece até hoje. O povo de Israel, ele tinha o Deus como o Senhor e soberano. Porém, o povo de Israel, ele adulterava contra o Senhor. Eles adoravam outros deuses, ou seja, eles permitiam, eles queriam e aceitavam o mundo que o Senhor os separou. Veja bem, o Senhor, ele separou um povo para ele, para que esse povo andasse na presença dele, andasse nas falas, nos olhares dele. Mas esse povo de Israel rejeitou a Deus e começou a adorar outros povos. Mas o Senhor
pessoalmente o Senhor estava ensinando o povo de Israel. O povo de Israel viu milagres, viu maravilhas, viu o Senhor agir no meio do povo, mas mesmo assim o povo ele preferiu, como se diz, causar transgressões ao Senhor, causar pecados ao Senhor e desviando da palavra, adorando outros deuses, adquirindo costumes de outras nações, ou seja, nações ímpias. Meus irmãos, isso é um caso muito sério. É por isso que o povo de Deus ele foi cativo pelos erros cometidos, porque Deus ele abençoou, Deus escolheu um povo de muitos povos que existiam na terra. Deus escolheu esse povo e até hoje é o povo de Deus. Falem quem quiser, se Israel não gosta de cristãos, se Israel não gosta de Cristo, porém, eu vou te dizer uma coisa, porém, o povo de Israel é o escolhido de Deus, mas um dia, cedo ou mais tarde, eles irão adquirir o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Para que nós possamos não adorar, mas para que nós possamos orar para o povo de Israel, meus irmãos, é semelhante ao que Jesus disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, é o povo escolhido de Deus. Nós fomos enxertados neles. Eles desistiram, rejeitaram a Deus e nós, gentílicos, nós entramos e fomos enxertados nesta árvore. Agora vejam bem, se nós fomos enxertados nesta árvore, quer dizer que eles são a raiz, eles são a árvore. O Senhor ele rejeitou por enquanto, mas nos fins dos tempos eles aceitarão a Cristo também. É o que está escrito em Apocalipse. Então, meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se diz cristão, eles também gostam do povo de Israel, porque é o povo escolhido de Deus e o Senhor nunca as abandonará. Queira alguém querer ou queira alguém não querer, o Senhor Jesus, ele nunca abandonará o povo dele, assim como ele nunca nos abandonará e nunca nos abandonou, porque aquele que busca o Senhor em espírito e em verdade, o Senhor ele se manifesta através do seu poder de cura, de libertação, de transformação. É por isso que nós pregamos a palavra real, genuína e verdadeira. Agora, voltando ao texto, nos dias atuais, a igreja do Senhor também tem falha. Todos nós temos falha. O único que não existe falha, nunca existiu e nunca existirá é Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele veio na terra, ele viveu entre nós, ele comeu entre nós, ele dormiu entre nós, ele viveu entre nós, ele se afligiu entre nós, ele passou necessidades, medos, aflições entre nós, mas ele viveu santo, ele viveu em santidade, porque ele, por ele e para ele são todas as coisas, porque todo o propósito embaixo do sol está, sempre esteve no permitir, no conhecimento e no fazer de Deus, porque nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, porque Deus ele é soberano acima de tudo. E não queiramos nós entender os mistérios, entender a consciência, a mente de Deus, que nós não vamos conseguir.
O Senhor, ele dá o conhecimento a quem ele quiser. Ou seja, o Senhor, ele dá conhecimento da palavra, dá conhecimento dos mistérios a quem busque ele em espírito e em verdade. Não queira um ser humano estudar tudo o que está aqui e querer pregar o que está aqui, mas verdadeiramente não vive o que está aqui. Porque muitos querem saber além do que está aqui. Mas se nós temos a nossa Bíblia para nós lermos e contemplarmos a Bíblia, então a Bíblia é o modo que nós vivemos, ou seja, adoração a Deus e fazer tudo o que está escrito nessas escrituras. Os tempos atuais, as igrejas, elas estão contemplando coisas do mundo aonde o Senhor nos tirou, porque nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado. Mas se Deus separou o povo dele, e esse mesmo povo que foi separado do mundo, esse mesmo povo está rejeitando a Deus e adquirindo coisas do mundo. Meus irmãos, Deus, ele vai fazer uma limpeza na igreja. Deus, ele vai fazer uma limpeza na igreja. A igreja que eu digo, não igreja física, mas a igreja espiritual que somos nós. Porque muitos, a Bíblia diz que muitos que dirão Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. Mas o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada dos gestos, o Senhor não se agrada do que está acontecendo dentro dos templos e o que está acontecendo com a igreja espiritual, porque a igreja, ela é lutas, a igreja, ela é batalhas, a igreja, ela é guerra, mas muitos foram ensinados a não batalhar mais. Muitos foram ensinados a ficar só contemplando profecias que não vêm de Deus. Muitos estão contemplando coisas que verdadeiramente homens, eu digo homens, mulheres que se dizem líderes, estão colocando o povo em pecado. Ele está em pecado e colocando o povo em pecado. Ou seja, cego guiando cego. Porque a espiritualidade, porque a presença de Deus não se encontra em muitos lugares. E muitos que tinham a presença, muitos que tinham a unção, hoje em dia não tem mais, mas pensando eles que ainda tem. Porque nós temos que separar uma coisa, dom é uma coisa, presença de Deus é outra coisa. Porque o dom, ele pode ser dado como pode ser tirado também. E o pecado do povo de Deus subiu às narinas de Deus. Deus, ele vai fazer justiça, assim como fez em Jerusalém. Deus, ele permitiu que Nabucodonosor escravizasse, tomasse Jerusalém. Mas Jerusalém, ele não quis, o povo de Israel não quis e foi levado cativo pelos seus pecados. Só que antes do povo de Israel ser cativo, Deus, ele falou ao próprio rei, o rei antes de ser cativo, vai, se entrega a Nabucodonosor e eu vos pouparei. Pouparei a cidade de Jerusalém, pouparei o teu povo, pouparei a ti e tua família, mas que fique cativeiro. Não, ele não quis. Ele quis trucar, ele quis retrucar Deus e responder Deus. O que aconteceu? Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá e destruísse tudo e arrancasse tudo que o povo tinha e ficaram cativos por 70 anos. O que você quer dizer isso? A desobediência nos leva à sofridão. A desobediência nos leva à sofridão. Porque o Senhor, ele te tira do mundo. O Senhor, ele coloca para ele. Mas essa pessoa, essa gente adquire coisas do mundo. Meus irmãos, é uma barbaridade que nós estamos vendo.
estão colocando o mundo dentro das igrejas, porque a igreja ela tem que ir para o mundo, mas não trazer o mundo dentro da igreja. Lembra que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja avança sobre as trevas. Não ao contrário, as trevas avançam pela igreja. É o que está acontecendo. De vez a igreja ir para cima das trevas, batalhar e jogar por chão, jogar por terra todo o mal, não. O que estão fazendo? A igreja está adquirindo o mal, ou seja, adquirindo o mundo. E o Senhor, ele não aceita, porque o Senhor, ele escolheu um povo. Meus irmãos, a colheita vai ser grande e vai ser separado o joio do trigo. Pode ter certeza, ele vai separar o joio do trigo. Aqueles que adoram em espírito, aqueles que realmente estão firmes na fiação do Senhor, vai ser separado daqueles bodes que só querem coisas mundanas, que só querem entretenimento. Hoje em dia, o pastor que se diz pastor de ovelha, ele não prega mais a palavra, ele prega entretenimento. O pastor, ele não quer mais batalhar, o pastor não quer mais orar, buscar o Senhor Espírito em verdade. Sabe o que ele quer fazer hoje em dia? Entretenimento para lotar a igreja, para todos dizimar, para todos ofertar, para pagar a igreja. É hoje o que está acontecendo nesse mundo. Hoje não se ensina mais a palavra, mas esse canal Deus levantou para quem quer ouvir a palavra real, verdadeira e genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. E a filha de Sião já se foi toda a sua formosura, e os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força adiante do perseguidor. Ou seja, o inferno, as trevas, ela está invadindo as igrejas, ela está invadindo a mente dos que se dizem que um dia foram servos do Senhor. Porque o mundo, ele entrou dentro dos corações dos servos de Deus. O mundo entrou dentro dos templos feitos por mãos humanas. Meu Senhor, meus irmãos, está sendo assim uma devassidão, porque muita gente vai para a igreja como se fosse prioridade na vida dela. Mas a palavra diz, primeiro, amar a Deus acima de tudo e de todas as forças e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro Deus, depois a tua casa, a tua família e depois a obra de Deus. Olha só como é que Deus é. Mas muitos eles querem colocar a obra de Deus acima de Deus e acima da família. O inimigo, ele destrói, o inimigo ele está destruindo as famílias devido a esse pensamento perverso que ele colocou nas pessoas. Então muitas pessoas elas não vão para a igreja para adorar a Deus, mas sim elas vão para a igreja por um interesse financeiro ou interesse de adorar e idolatrar um homem, adorar e idolatrar uma família, adorar e idolatrar coisas mundanas dentro da igreja. Percebe a coisa que está mudando? O inimigo ele entrou bem quietinho, ele é astuto, ele entrou dentro dos templos e está reinando, ou seja, muitos estão ensinando doutrinas de demônios, mas não ensinam a palavra de Deus. E muitos estão deixando de ir nesses templos físicos porque é tempo perdido, porque tempo físico, alguns só falam de tudo que é coisas mundanas, mas não falam da palavra. No entanto, esses líderes, eles consideram essas pessoas que não querem mais serem escravos de desigrejados. Isso é um assunto para outro momento. Ou seja, eles estão enganados, a mente já foi cauterizada pelo inimigo e ele quer cauterizar a mente de quem está indo nesses lugares. Fiquem atentos, porque Deus ele não está neste negócio. Jesus ele pregou para todos saírem daquele sistema religioso e trazer para fora. Sabe o que quer dizer igreja? Tirados para fora. Ou seja,
O Senhor, ele vai fazer um novo aprisco. E presta atenção no que esse servo está falando. O Senhor, ele vai abater toda a soberba desses homens que se dizem homens de Deus. Porque nós pregamos a palavra real e genuína. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Isso é um alerta de Deus. É um alerta de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo há de fazer justiça, porque antes que ele faça alguma coisa, ele usa os seus servos, os profetas, para que alerte o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Você que está vivendo em um sistema religioso, saia enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Deixa que o Senhor entre no teu coração e abra os teus olhos, abra a tua mente enquanto é tempo. Porque o tempo está findando, o tempo está acabando. E o Senhor, ele separará o joio do trigo, porque o Senhor, ele não tem ninguém por inocente. Eu não sabia, sabe, porque muitos estão falando a mesma coisa, que o Senhor irá separar o joio do trigo. E está vindo algo pior do que nós imaginávamos. Mas aquele que está firme com Jesus, ele livrará da hora da tribulação. Não se esqueçam dessa palavra deste servo de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Chegamos mais um fim de uma palavra de Deus. Aleluia! E hoje foi uma palavra de alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Se apeguem na palavra, se apeguem com Deus, na vontade de Deus. Deixa todo o mundo para lá e separe na tua mente e no teu coração que Deus, ele é o único que pode mudar a tua vida. Deus é o único que pode transformar a tua vida. Você que vive essa vida, deixe isso para lá. Preste atenção mais na palavra de Deus, nas escrituras sagradas que está aqui nas minhas mãos. E essas escrituras sagradas, ela tem, qualquer um pode ter acesso a elas. Qualquer um pode ter acesso a elas, porque o Senhor, ele quer te libertar desse cativeiro. Amém, meus irmãos? Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Chegamos mais um fim desse canal de hoje. Mais um fim dessa palavra hoje. E não se esqueçam, @Momento Único Oficial, dê aquele joia, compartilhe esta mensagem para quem você quiser. Porque o Senhor, ele fala todos os dias, mas hoje ele deu um alerta para que nós ficamos atentos, porque o inimigo, ele há de persuadir aqueles que não têm ainda a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!